E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar agora com vocês um curso voltado só para a banca Sebrasp, tá? Então, você que está ligado aí, está querendo entender melhor como a Sebrasp cobra os tópicos de administração geral, gestão de pessoas, cola aqui e esse vai ser o pontapé inicial desse curso. Eu vou começar, obviamente, com um tema introdutório, né? Introdução à administração. Então, assim, a ideia é a gente comentar aqui várias e várias questões aqui de 2024, de 3 e tal, as questões recentes, na verdade, dessa banca. E é um curso que eu já tinha, né? Estou regravando ele. Então aproveito, e vou deixar aqui o link do você que queira acompanhar o curso, né? Se matricular no curso, vou deixar o link do curso e vou deixar o link também do grupo do WhatsApp que eu estou criando agora para toda vez que eu for postar uma aula eu avisar vocês, eu vou mandar os materiais das aulas nesse grupo do Zap, então fique atentos aí, você que quer acompanhar esse curso aí do começo ao fim. As primeiras aulas serão deixadas aqui no YouTube, então vai ficar liberado direto. Agora, obviamente, depois eu vou fazer só no ao vivo e depois do ao vivo vai para o curso, tá? Então, quem quiser acompanhar aqui no YouTube no ao vivo vai ter acesso a todas as aulas. Agora, obviamente, no curso, depois as aulas depois do ao vivo vão para o curso. Quem tiver matriculado lá vai estar podendo acompanhar quando quiser, né? Agora, quem quiser só no 0800 é só entrar no grupo do Zap que vai toda hora que eu tiver uma aula eu vou avisar antes, posto o link lá para vocês acompanharem tudo no 0800. Beleza, pessoal? Vamos junto. Vou jogar a vinhetinha aqui e a gente já cai dentro. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, pessoal, como a Sebrasp tem cobrado o tópico de introdução à administração. Vem comigo aqui, vamos lá. Ops, espera aí. Vamos lá. Planejamento é uma atividade constante nas organizações bem-sucedidas, configurando-se como a primeira das funções administrativas que compõem o processo administrativo. Pessoal, questão bem interessante, bem tranquila, né? O planejamento é uma atividade constante? Sim. Então, logo de cara aqui, a gente já vê algo que está ok, né? Por quê? Porque a gente não faz um planejamento e deixa parado na gaveta, né? A ideia do planejamento, deixa eu apagar aqui que não ficou tão legal, é que ele seja constante. É uma atividade dinâmica. Mudou alguma coisa, a gente revisa o planejamento. Tá? Então, por isso que a gente fala que ele é constante. Né? E ele é a primeira função, sim, porque ele a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que ter objetivo. Né? Onde eu quero chegar? Como eu vou chegar lá? Então, o planejamento ele é a função inicial. Depois disso, aí eu vou me organizar, vou dirigir meus colaboradores, né? E vou fazer um processo de controle, tá? Então, aqui está tudo beleza, questão certinha, vamos para mais uma. A função controle mede, regula ou corrige o desempenho da organização e dos recursos utilizados para o atingimento dos objetivos organizacionais. Pessoal, a função controle, ela faz o quê? Ela estabelece os padrões, né? Ou seja, o que que é o padrão? O padrão é onde eu quero chegar. Qual é o objetivo que eu tenho, né? Então, normalmente isso já vem lá do processo de planejamento, né? Então, eu estabeleço o padrão, eu vou monitorar, vou comparar com o que digamos assim, vou ver aqui, no monitorar eu vejo o resultado que eu realmente atingi, né? Então, eu quero perder 10 quilos, eu vou me medir depois de um mês, ó, quantos quilos eu perdi? Não, eu perdi só 6. Então eu vou comparar. Olha, eu devia ter perdido 10, perdi só 6. E aqui eu faço o que é ação corretiva, né? Vou tirar aquela lasanha ali do prato, vou fazer mais exercício, ou seja, eu vou, na medida corretiva, tentar regular ou corrigir, que é o que ele está falando aqui, regular ou corrigir o desempenho. Por isso o gabarito é questão certa aqui também, tá? Organização é a função da administração que se define pela avaliação e mensuração dos resultados negativa, que seria a função controle, né? Por isso aqui, gabarito é a questão errada. Ah, o que que faz a organização, pessoal? A organização aloca recurso, estabelece ali quem vai ter autoridade
para tomar decisão, né? Divide a organização em setores, né? O que a gente chama de departamentalização, estabelece o tipo de estrutura que ela vai ter, tá? Então, não está correta essa questão, gabarito questão errada, vamos para mais uma. A capacidade de um gestor orientar e supervisionar as equipes de trabalho, visando a correta execução das atividades e ao alcance dos resultados. Aqui tem uma frase, gente, que é o orientar, olha, orientar e supervisionar. Pessoal, quem faz orientação está fazendo o que a gente chama de direção, tá? Ou seja, o processo de direção envolve comunicação, motivação, liderança e, obviamente, envolve orientar as pessoas, né? Inclusive, para pensar, eu não consigo orientar alguém se eu não me comunico, se eu não estou fazendo ali numa posição, eh, não estou influenciando ela de alguma forma, estou liderando, estou motivando. Então, aqui o gabarito é questão certa. Vamos para a próxima. A respeito do processo organizacional, julgue os itens subsecutivos. O planejamento é a função administrativa pelo meio da qual se desenham as atividades serem realizadas e fixam os resultados a serem obtidos. Pessoal, isso aqui está certa. Por quê? Porque o planejamento é onde eu vou estabelecer qual é o objetivo, né? E como eu vou chegar lá, né? O meio para chegar lá, o caminho, a estratégia, né? Então aqui está certinha a primeira. Na função administrativa de direção, o gestor comanda a aplicação dos recursos produtivos, não lhe cabendo prover estímulos negativos, né? Eu, quando vou fazer direção, eu vou motivar, liderar, né? E não vou aplicar recurso, não. Aplicação de recurso tem a ver com organização. Terceira, a comunicação exerce papel importante nos alinhamentos e adequações rotineiras aos objetivos organizacionais. Beleza, até aí, ok. Ocorrendo exclusivamente por meio de sistemas de comunicação formal? Não, porque eu tenho também a comunicação informal. Próxima. Na função administrativa de controle, buscam-se a correção de falhas ou erros existentes e a prevenção de novas falhas e erros. A gente já viu isso, né? Ao controle, cabe monitorar o resultado, avaliar se aquilo ali está ok, né? Ou seja, eu vou comparar com o que era o padrão e propor ações corretivas. Então, aqui está certo. O nosso gabarito é a letra B de bola. Vamos para mais uma. A função direção é uma etapa anterior à de planejamento e à de organização e compreende as decisões que acionam recursos, especialmente pessoas, para realizar e alcançar objetivos. Pessoal, a função de direção ela não é anterior à de planejamento. A gente já viu isso, né? Planejamento é a inicial. Logo aqui já está errado, tá? Então, e também não é ela que aloca recurso, tá? Então aqui está tudo errado, errado aqui a questão. Vamos para mais uma. A função planejamento deve ser dinâmica e flexível. Perfeito. Por que o planejamento precisa ser dinâmico e flexível, gente? Porque se mudar a realidade, mudar alguma coisa no ambiente externo ou interno, eu preciso mudar o meu planejamento. Por isso que ele é dinâmico. Ele precisa ser flexível. Por quê? Porque eu tenho mudanças que ocorrem, seja no ambiente interno ou externo. Gabarito, questão perfeita essa aqui. Próxima, a função planejamento torna-se simples à medida que perpassa todas as dimensões organizacionais e demanda o comprometimento dos colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais. Pessoal, repara que essa frase não faz sentido, né? Porque se eu falo que ele é simples, olha lá, ele é simples, à medida que eu tenho que perpassar, ou seja, eu passar por todas as dimensões organizacionais e envolver o comprometimento de todos os meus colaboradores. Óbvio que isso não é simples, eu ter o comprometimento das pessoas, né? Envolver as pessoas, comunicar, isso é complexo, né? Então, por isso aqui, ó, é gabarito questão errada. Quem dera fosse tão fácil. A tarefa de estabelecer os recursos necessários à execução do planejamento cabe à função da administração denominada direção, não, organização. Organização, tá? Gabarito questão errada. Vamos para a próxima. No processo administrativo, cabe à função de direção definir tanto o uso dos recursos quanto as atribuições. Aqui, gente, é a função organização.
Mais uma vez, organização, tá? Gabarito questão errada. O planejamento é a função administrativa por meio da qual as atividades a serem realizadas são projetadas e os resultados a serem obtidos são estabelecidos. Quem define o objetivo, né, é o planejamento. E estabelece o quê? O caminho, o meio, como eu vou chegar lá. Então, aqui, ó, gabarito questão certa. Próximo aqui. A função administrativa que monitora, compara, estabelece padrões e faz medidas corretivas chama-se. Então vamos lá. Quem está monitorando, quem está comparando, estabelecendo padrão, né? Na verdade, estabelecimento de padrão é a primeira etapa. Depois eu vou monitorar, vou comparar com o padrão que eu tinha, né? E vou fazer a medida corretiva. É o processo de controle, processo de controle, né? Vamos para mais uma. A função que envolve monitoramento de recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais é a de. Pessoal, se eu estou monitorando, quem é que faz monitoramento? É o controle, né? Monitoramento é controle. Gabarito letra C. Próxima. As funções administrativas que atuam sobre ideias e pessoas. Essa questão aqui um pouco mais demanda a perspicácia, né? A segunda, gente, é tranquila. Por quê? Porque quem é que está preocupado, mais voltado para pessoas? É o processo de direção. Ah, Renault, por quê? Por que direção? Porque é o processo de direção que mexe com motivação, com liderança, com comunicação, né? Então aqui dá para cravar fácil o que é o processo de direção. Então aqui a gente já elimina quase todas as alternativas. Aqui eu já elimino controle, já elimino aqui organização. Então só sobrou letra B e letra C. Aí pensa, quem é que está mais voltado para ideias? É o processo de organizar ou de planejar? Gente, é o de planejar. Por quê? Porque é aqui que eu vou fazer análise de cenário, né? Quais são as possibilidades de futuro, né? Traçar as estratégias, como eu vou tentar atingir aqueles objetivos que eu tenho. É o processo de planejamento que, entre aspas, ele é mais abstrato, ele lida com variáveis que a gente não conhece, né? Então, por isso, ele está mais alinhado às ideias. O gabarito é a letra C. Vamos para mais uma aqui. Em uma organização, a primeira e a segunda fase de execução da função administrativa de controle são, respectivamente, pessoal, aqui, olha, vamos lá. A primeira e a segunda fase. Tá? A primeira a gente já claramente é o quê? É o definição de padrões, né? Ou seja, ele está falando aqui do processo de controle. Eu tenho o padrão, né? Ah, como assim, Renan? Já falei rapidamente. Ou seja, quando a gente tem um sistema de controle, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o resultado que é considerado bom. Né? Isso que a gente fala de definição de padrões. Qual é o objetivo? Né? Ah, eu quero ter uma média de 80% em administração. Ah, eu quero ter minha prova corrigida. Eu quero é, ter digamos assim, ser aprovado no concurso A, ou B ou C. Né? Então, aqui logo de cara, a, eu praticamente já mato a questão, né? Porque aqui a comparação de desempenho não é a primeira, adoção de ação corretiva é a última, avaliação de desempenho não, definição de padrões de desempenho. Pronto. É a única que é possível aqui. Logo de cara. A segunda fase seria o quê? Monitorar o desempenho, né? No caso, ele chama aqui avaliar o desempenho. Qual é o meu resultado? Depois eu vou comparar, né? Que seria aqui a letra E aqui, comparar, e ação corretiva, que está aqui na letra E também, tá? Então, gabarito, letra D de dado. Mais uma aqui, questão. Definição de objetivos e metas, decisão acerca da alocação de recursos e tarefas e antecipação da tomada de decisão são atividades típicas desenvolvidas pela função da administração. Olha aqui, vamos lá. Definição de objetivos e metas. Pessoal, aqui, ó, objetivos e metas logo de cara só pode ser planejamento, tá? Aí ele fala que decisão acerca de alocação de recursos. Aqui muita gente
atrela isso à organização, né? Então, dava até para rolar um, digamos assim, um recurso aqui. Só que aí ele fala antecipação da tomada de decisão. Gente, antecipar a tomada de decisão é o imaginar o que vai acontecer no futuro e tomar uma decisão tentando me proteger. Então, isso aqui tá beleza, tá associado sim ao processo de planejamento. Então, aqui, eu até poderia entrar com um recurso aqui, mas de qualquer maneira, o que está mais relacionado aqui realmente é o processo de planejamento. Tá? Então, o gabarito da banca foi a letra C. É isso aí. Deixa eu voltar para mim aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui. Vamos que vamos. Galera, foi a primeira aulinha só. Vou deixar aqui também o link do meu canal do WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Primeira aulinha só do curso, né? Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, manda uma dúvida aí se você tiver da aula e a gente se vê na próxima, tá? Deixar meu abraço para a galera aí que acompanhou ao vivo. Até a próxima, um grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.